Welcome back to our third discussion on church planting. Bem-vindos, bem-vindas de volta à nossa terceira discussão sobre plantação de igrejas. I've enjoyed hearing about the biblical foundation and cultural foundation from the other professors. Gostei muito de ouvir sobre os fundamentos bíblicos e os fundamentos culturais da plantação de igrejas a partir da contribuição dos outros professores. And today we want to start off and talk about different models or different approaches to church planting. E hoje eu abordo o assunto sobre modelos distintos ou padrões distintos de plantação de igreja. I'll tell you a short story about a church here and ask your opinion what they should do. Eu vou contar para vocês uma história que diz respeito àquela igreja da foto ali e vou fazer a pergunta assim, o que vocês sugerem que ela fizesse? Okay, it's St. George's Anglican Church in London. I visited in January. A igreja de São Jorge, uma igreja anglicana que ele visitou em Londres recentemente. The church is a few hundred years old. Tem algumas centenas de anos de idade. But the church has not been changing as the culture has been changing, so the numbers have been going down. E já que a igreja não mudou junto com a cultura, os números vêm diminuindo nos últimos tempos. So finally, the numbers of the church went down to 25 people left. Até que só tinha 25 camaradas lá para participar dos cultos. Mostly older people who are just ready to pass on. E as 25 pessoas já estavam meio idosinhas, assim, prontos para vestir o paletó de madeira. So there's another church nearby, a half hour away, called Holy Trinity Brompton. Há uma igreja que fica, a uns 30 minutos de distância, que é a igreja da Brompton da Santíssima Trindade. Which is also an old church, but is very vibrant with 2,000 people in it. E é uma igreja também muito antiga, porém muito vibrante, com cerca de 2.000 pessoas frequentando. So the pastor at St. George's wanted to know what should they do for their church. What do you suggest? Então assim, o pastor dessa igreja pequenininha, né, foi conversar com o pastor da outra e perguntar, bom, o que você sugere que a gente faça? And what do you recommend to them? E vocês recomendariam o quê? Se vocês fossem o pastor, a pastora. Should they close the church, do you think? Será que eles deviam fechar a igreja? Okay, so what should they do? O que eles deveriam fazer? It's saying that. Okay, so one suggestion was to close down St. George's Church and ask all the people at St. George to go to the other church, Holy Trinity Brompton. That's one idea. Uma ideia seria, o que foi aqui, né, em tom de brincadeira, fecha a igreja de São Jorge e manda lá os 25 camaradas para a igreja da Santíssima Trindade. Does everybody agree? Vocês concordam? Okay, what's some other ideas? Outras ideias, então. Pedir ajuda, por exemplo, a esse pastor dessa igreja, tão bem sucedido, o que ele fez, o que ele pode ajudar, trabalhar em parceria. Fechar a igreja, não. Okay, so to ask for their assistance and partnership and some ideas could be a big help. Okay, that's a good idea. É uma boa ideia pedir ajuda, parceria, novas ideias. Boa ideia. Any other ideas? Outras ideias? Okay, here's what they did. Bom, agora eu vou contar então o que eles fizeram. They talked to Holy Trinity Brompton Church and asked if they would send
50 to 75 people to their church. Eles abordaram essa igreja da Santíssima Trindade perguntando assim, olha, vocês teriam a disponibilidade de enviar, 50 a 75 pessoas para a nossa igreja? And those people would be church planters to plant a new church with a new vision using the same building. Então, essa equipe oriunda da Santíssima Trindade seria uma equipe de plantação de igrejas para renovar, né, plantar uma igreja nova dentro daquela construção antiga. So they looked around the neighborhood, and there's a hospital nearby that people would often visit. Então, eles deram aquela olhada na vizinhança e perceberam que havia um hospital que as pessoas iam com frequência. And they realized that when people go to the hospital, they want to visit, and they often want to have something for lunch, but they have nowhere to go. Então, assim, eles descobriram que as pessoas que queriam vir para visitar, né, isso é alguma necessidade que há, essas pessoas queriam almoçar em algum lugar, mas não tinha nenhum restaurante, enfim, não tinha onde ir. So the church put a sign outside that we now have a cafe inside the church. Aí eles botaram uma plaquinha lá na porta da igreja, ó, tem um café aqui dentro da igreja. And the cafe says, come and eat, drink, and pray. E dizia assim, né, tá ali, George's Café, né? Coma, beba, ore. And you walk into the church, and here's what you see. Você entra na igreja e eis o que você vê. The worship happens in the left side. À esquerda é o espaço de culto deles. On the right side, there are now tables there to serve people for lunch. À direita, as mesas para as pessoas sentarem-se e almoçarem. And people in the neighborhood said, wow, we didn't know how nice this church was. As pessoas da vizinhança disseram, puxa vida, essa igreja é da hora, hein? And then people are coming from the hospital and they start to pray, and there's a pastor there to give them advice. E as pessoas começaram a vir para almoçar, aproveitavam para fazer essa oração, e o pastor estava lá para dar aconselhamento, enfim. So the church grows to 300 people. A igreja cresce até atingir 300 membros. Hallelujah. Aleluia! And now the church is known for being hospitable or offering hospitality to people who are in recovery from the sickness. E agora esta igreja é conhecida como uma igreja hospitaleira, acolhedora para as pessoas que se recuperam das suas enfermidades. So the church said, we're still on mission with God, so therefore we want to send out other people to other churches, and they've done that 2 times. E aí nós estamos aí envolvidos na missão com Deus. E eles chegaram à conclusão, não vamos enviar pessoas para plantar outras igrejas. Já fizeram isso 2 vezes. So now that church of 300 has sent out 50 people to another church that was dying in order to bring it back to life. O que eles fizeram? Mandaram 50 pessoas para uma outra igreja moribunda e, né, para insuflar vida. Now, like yesterday, is it easy for a pastor to say goodbye to 50 people from your church? Is that easy to do? Será que é fácil, como eu perguntei ontem, né, para o pastor, para a pastora, dizer assim, tchauzinho para 50 pessoas, assim, né? Numa leva só. É fácil, gente? No, it's hard, right? Very. Very hard. But keep in mind, the church is on mission with God. É difícil, mas se lembrem sempre que a igreja está em missão com Deus. So the church is not meant to be the cul-de-sac to receive all of God's blessings. Então a igreja não é aquele beco sem saída onde fica chegando todas as bênçãos de Deus e não sai dali. But it's meant to be a conduit or a pipeline to pass God's blessings, like with Abraham. Ela é muito mais um conduto, um encanamento para conduzir, para passar essa bênção de Deus para as pessoas. So when I talked with the pastor, he said one of the best things that happened to us was when we sent out 50 people, because the church got very excited. They're engaged in mission again. E o pastor disse assim, olha, a melhor coisa que nos aconteceu foi dar tchau para aqueles 50 irmãos. Porque a igreja ficou tão animada e se engajou tanto na missão, que isso trouxe um renovo.
and each time it grows back again. E assim que o pessoal, né, sai, cresce de novo. Hallelujah. Aleluia. Amen. So I'm going to talk this afternoon about different models. That is one model called adoption. Eu vou falar com vocês sobre modelos diferentes de plantação de igreja nessa tarde. E este é um caso do que nós chamamos modelo de adoção. Would you like to eat at that cafe? Será que você ia gostar de bater um rango lá no café? Yeah, suppose you go to the hospital and it's a very difficult time, and you go to a cafe like this to get a nice meal. Imagina, você está lá com um parente, algum querido mal no hospital, com dificuldades, aí você vai a esta igreja e come aquela refeição gostosa. And if you have questions or want somebody to pray with, the staff will pray with you, or the pastor is available to pray and to give advice. E já que o negócio está apertado, você quer alguém para orar, você precisa de um aconselhamento, uma palavra de ânimo, está lá a equipe à disposição, o pastor está à disposição para orar, para aconselhar. So today's schedule, we're going to talk about various models, 12 different models or approaches for church planting. Então nós vamos falar agora à tarde sobre 12 modelos ou 12 abordagens diferentes para a plantação de igreja. Then we'll talk about what is called fresh expressions of church. Agora também vamos falar sobre aquilo que nós chamamos de expressões novas ou frescas, né, fresquinhas de igreja. Which is a church planting approach used by the Methodist Church in the UK and the US and South Korea. Que é uma metodologia, uma abordagem empregada pela Igreja Metodista na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. And then I'll provide some practical websites for you to view for further church planting advice. Depois eu vou recomendar uns sites para vocês lerem, enfim, acessarem, para que tem mais conselhos aí sobre plantação de igrejas, enfim. And then we'll finish up with some questions to help you start to form a plan for a church plant in your area. E depois nós terminamos com conselhos para você estabelecer um plano, como plantar igrejas, enfim, a partir da sua comunidade. Sound good? Joia, né, gente? Good. Okay, here's the first model that is most popular. Aqui é o primeiro modelo e é o mais popular. It's called a mother/daughter church plant. É a plantação de igreja mãe/filha. Where the church on the left, the mother church, sends about 25 to 35 people to a new place. Então, assim, a igreja mãe, que está ali à esquerda, envia por um período de tempo determinado de 25 a 35 pessoas para uma igreja numa outra localidade. And usually you ask these people to volunteer for a period of 1 year or 2 years to stay with the church plant. E normalmente você pede que essas pessoas se disponham a ficar de 1 a 2 anos presentes, participativas, onde a igreja está sendo plantada. This has the potential to release new energy into the mother church. The new mother church gets enthused. Isso normalmente tem um potencial de gerar entusiasmo na igreja mãe, uma renovação. It also starts to form leaders inside the mother church who are not being utilized very well, but now they can exercise their leadership. E isso também dá vazão àquela liderança que às vezes até está bem formada dentro da igreja mãe, mas que não tem muita oportunidade, enfim, muito ambiente, muito contexto para dar vazão aos seus dons. One negative side is it can strain the resources of the mother church if they give birth more than 2 times. A grande questão, a dificuldade, o problema inerente a isto, é que isso pode esticar demais os recursos da igreja mãe depois que ela dá à luz umas 2 vezes. But like Holy Trinity Brompton has done this over 7 to 8 times and is still going strong. Mas, por exemplo, essa igreja de West Brom já fez isso 7, 8 vezes e ainda está bem forte, né? Now, of all of the models, this one is the least creative. De todos os modelos, esse é o menos criativo. And it usually results in like a clone. You know what a clone is?
E normalmente formam um clone. such that the daughter looks very much like the mother church, even though it's a new context. E mesmo que o contexto seja novo, a cara da filha é igual à da mãe. So a church in Watertown, South Dakota, sent 30 people to a town nearby to plant a church for millennials. Então, esta igreja de Watertown, uma igreja metodista dos Estados Unidos, enviou essa equipe de 30 pessoas para uma cidade próxima para plantar uma igreja junto à geração dos millennials. And I'm going to talk about this church more on Thursday because they focused on the millennial generation. Eu vou falar na quinta-feira mais detalhes sobre esta igreja que focaliza nos millennials, nessa geração. So the preaching, the social media, the networking was all geared towards millennials for the church. Porque toda a pregação, o uso das mídias sociais, a linguagem foi empreendida de maneira a alcançar esta geração dos millennials. And while the Watertown church has only about 300 members, a igreja de Watertown tem cerca de 300 membros. the new church that is planted now has 4,000 members. E para surpresa, né, a igreja plantada já tem 4.000 membros. And it surprised the mother church, very surprised. E claro que a igreja mãe ficou bem surpresa. You don't know what God can do with a new baby. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer com um bebezinho, né? Amen? Oi. Pode ser que as pessoas aqui já saibam, mas eu queria explicar um pouco, que você explicasse um pouco mais sobre os milênios. Para mim, pode ser que as outras pessoas já conheçam esse termo, mas eu queria um pouco mais de explicação sobre os milênios, esse grupo. Obrigada. Okay, very good question. Bela questão. On Thursday, I'm going to talk about millennials. Na quinta-feira está programado que eu fale sobre esses millennials, quem são, onde nascem, o que comem. So think about people in their 20s and early 30s. Pensa assim, pessoas na casa dos 20 a 30 anos. So like my children, not me, my children. Não eu, meus filhos. A gente também usa aqui geração Y. Boa tarde. Essa igreja mãe tem um tempo para que ela produza esse filho? 1 ano ela já consegue mandar para ter uma filha, 10 anos? Alguma relação, algum estudo que defina isso, que seja um parâmetro a partir de tal idade e tal? A church that has a vision for mission Uma igreja que tenha a visão voltada para a missão and is willing to commit their prayer and their resources to that mission esteja disposta a comprometer a sua oração e os seus recursos para essa meta, these churches can be engaged in church planting. estas igrejas podem se envolver com plantação de igrejas. Now, I'll tell you more on Thursday, but the church did not have a church planter that they felt prepared to send. Eu vou contar mais na quinta-feira, mas já adianto que essa igreja não tinha um plantador, uma plantadora de igreja que eles pensassem, não, essa pessoa está pronta para ir. Não havia isso. They saw the need and they identified the location, but they didn't have the right people yet. Eles perceberam a necessidade, tinham até, sim, sabe, aquele lugar certinho, mas eles ainda não sentiam que tinham as pessoas capacitadas para fazer a tarefa. But the pastor was like an Abraham who wanted to send the blessing of God to others. Mas o pastor tinha era meio Abrão, assim, né? Queria remeter a bênção de Deus para outras pessoas. So he went to visit Asbury Seminary, where I teach. Então ele foi fazer uma visita lá no seminário Asbury, onde o professor Jay leciona. And he found someone who was studying to be a pastor. E ele encontrou uma pessoa que estava se formando para ser pastor. And he knew he had the gifts of church planting, which we'll talk about.
E ele tinha aqueles dons da plantação de igrejas sobre os quais nós vamos falar. So they picked him and asked him to come. Aí pescaram o fulano lá, vem cá. He didn't want to come. He Ele didn't não wanna quis. come. Não. So, while he was in seminary for the last year, once a month he would visit to start this church plant. Então, enquanto ele estava no seminário, ele fazia uma visita mensal para dar início a essa plantação de igreja. And as I'll tell you his story on Thursday, after 3 years he wanted to quit. He wanted to stop. E eu vou contar a história para vocês em mais detalhes na quinta, mas depois de 3 anos o cara queria pular fora. He didn't know it was just about to take off. Ele não percebeu que o avião estava quase decolando. So just to say, it takes time. Às vezes demora. Precisa de tempo. Any other questions? Há alguma preparação para o grupo que vai para a igreja filha? Yeah, very good question. Boa pergunta. So we've identified three main criteria to help move towards a successful church plant. Bom, nós somos capazes de identificar 3 critérios que nos ajudam a nos movermos na direção de uma plantação de igrejas que funcione. The first one is some assessment or evaluation to see if the person has the gifting of church planting. A primeira coisa é avaliar as pessoas, os candidatos, né, para ver se eles e elas têm os dons da plantação de igreja. So of the gifting in Ephesians 5, Dos dons que são descritos em Efésios 5, the gifting of evangelism and o dom do evangelista, né, do evangelismo, of mission, or in Greek it's the apostolic. da missão, ou como está no grego, do apostolado, né? So that's the first thing where Asbury Seminary has an evaluation that you can do to determine, are you a potential church planter? Então lá no Asbury nós temos lá uma avaliação que possibilita ter uma noção assim, será que você é um possível plantador de igrejas? And if the church picks the right team, then that leads them to more success, because not all church plants work. Claro, se a igreja escolhe a equipe certa, isso aumenta muito a taxa de sucesso da plantação, porque nem todas funcionam. So once a person moves past that, then they move into some training for church planting. Bom, identificado que a pessoa tem os dons, aí se passa para a próxima etapa, que é o treinamento propriamente dito, capacitação. So that's an area that, again, Asbury Seminary is spending a lot of time and energy and money to help form and train church planters to know how to do it. E isso é algo que lá no seminário Asbury nós temos despendido esforços, né, dos professores, da equipe, investido dinheiro, né, para ter esse treinamento que possibilite as pessoas serem plantadoras de igreja bem-sucedidos. So then they have assessment, and then they have training, and then the last piece Avaliação, treinamento e o último elemento is coaching. é o coaching, né? So Mentoria. every football team needs a good coach. Toda equipe de futebol precisa de um treinador bom. I think the Brazil team has a good coach. Parece que o treinador do Brasil tá bem, né? Hallelujah. So we hope for the best, yeah. So what the coach does is very important because they check in with the planter once a week in the beginning. O que esse mentor faz é que ele checa o plantador no começo semanalmente. And the coach doesn't have all the answers, but the coach asks questions and directs the church planter to try new things. E o que o mentor, a mentora fazem, não é tanto ver com as respostas para a pessoa que está plantando a igreja, e sim fazer perguntas e impeli-las a tentar coisas novas. And they know that there are certain roadblocks or obstacles that will come at certain times that they can help coach them through it.
E claro, nós sabemos que nesse empreendimento haverá aí os bloqueios de pista, vai ter barreira caída que você tem que precisa de auxílio para serem superadas. So that's why the coach talked to the pastor or the planter at Embrace after 3 years. When he wanted to quit, the coach would not let him. Então, depois de 3 anos, como foi esse caso que eu falei, né, depois de 3 anos, o camarada queria pular fora. O mentor disse: você não vai pular fora de jeito nenhum. Because the coach could see what was about to happen. Where the Porque planter couldn't. o plantador não conseguia ver aquilo que o mentor estava vendo, que estava prestes a acontecer. So those are 3 important pieces for a church planter's preparation and ongoing development. Então são esses os 3 elementos fundamentais para um plantador de igrejas, para a sua capacitação e para o seu crescimento. So at lunch, I was encouraged to hear about some of the church planting experiments that are being done in Brazil. Durante o almoço, eu fiquei bem animado de ouvir acerca de alguns experimentos, algumas experiências bem-sucedidas de plantação de igrejas feitas aqui no Brasil. In a short time, then you start to gather church planters together at something like this, and they start to share their experience, they encourage each other, and they learn from each other. E claro, num período curto de tempo, essas pessoas começam a se reunir no mesmo lugar, como, por exemplo, aqui, e isso gera, né, uma troca de experiências e encorajamento mútuo. So I can picture in about, say, 2 or 3 years, this room full of church planters and their church planting teams that come together and they share their experiences about what they learned. E eu consigo vislumbrar em 2 ou 3 anos a partir de hoje, esta sala aqui, esse recinto cheio de pessoas, plantadores de igrejas com as suas equipes, partilhando as suas experiências. And then you're starting a movement, not just one church, but you're starting a movement of churches. Então, aí não é mais uma questão só de uma igreja, mas você começa um movimento de igrejas. Any other questions about Model 1? Perguntas sobre o modelo 1? Eu queria saber como proceder, na verdade, no caso de uma tentativa mal sucedida de plantação de igreja, nesse modelo que foi demonstrado agora. Como proceder com a igreja mãe e com a igreja filha? Yeah, very good question. Boa pergunta. One reason that this model is so popular is because if it fails, it doesn't have much negative impact on the church. Um dos motivos pelos quais esse modelo é tão popular é porque se dá ruim, não dá tanto BO na igreja de origem. You see, Suave. because there's less risk, there's less risk in this one, and therefore there's less to go wrong. Como tem menos risco, menos coisas podem dar errado. If it fails, the church just says, well, we tried, and let's try another place. E para a igreja mãe é mais ou menos assim, bom, não deu certo, vamos tentar em outro lugar. And there's many churches that have done like, say, 3, 4, 5 different church plants, and maybe 3 out of 5 work and 2 out of 5 don't. E a igreja, vamos dizer, fizeram 4, 5 plantações de igrejas, e dessas 4, 5, 2 ou 3 vingaram, outras não. But this model is popular because you don't have to relocate your home or your family. You just relocate where you are a part of a church. Também um dos motivos da popularidade desse modelo é que isso não implica numa mudança de endereço das famílias. Elas apenas mudam o local onde elas congregam, enfim, servem a Deus. Now you lose some finance and some time and energy, but it doesn't mean that you risk too much. The risk is very small. Para a igreja mãe, isso implica num risco pequeno. Claro, os dízimos caem um pouquinho, a mão de obra diminui, escasseia um pouco, mas o risco é pequeno. Não, algo facilmente digerível. There's no model that guarantees the church plant will work, just like there's no guarantee for a business to work. Assim como no mundo dos negócios não há garantia alguma que o negócio funcione,
No mundo da plantação de igrejas, nenhum modelo é garantia de sucesso. But that's why we've identified those three factors that help increase the success rate so that they become more successful. E é por isso que a nossa preocupação foi identificar os fatores, no caso 3, que aumentam as chances de sucesso. There's always a risk. Sempre há riscos. For Abraham to leave the land of Ur and go to the promised land, there's a bit of a risk. Para Abraão sair da terra de Ur e ir para a terra prometida, há riscos. Was it worth it? Valeu a pena? Okay. Any other questions about Model 1? Perguntas sobre o primeiro modelo? Okay, let's look at Model 2. Segundo modelo. This is called accidental parenting. Pai por acidente. So this is where the motivation is not always a missional motivation. Nesse caso, a motivação nem sempre é aquela nobre motivação missionária. But the church has developed some tension or some differences or different viewpoints or different leadership perspectives. Aí acontece assim, sei lá, a reunião da clã fica muito complicada, as lideranças estão brigando muito, é muito cacique para pouco índio, né? E isso gera tensão. And they've tried to resolve the differences for reconciliation, but they get to a point where they realize they're going in different directions. E assim, se tenta, né, sanar os conflitos, as diferenças, né? Mas chega uma hora que a conclusão é melhor ir cada um para o seu lado. Tu no teu cantinho e eu no meu. The result can be two very healthy churches going in different directions. Disso podem resultar, sim, duas igrejas muito saudáveis seguindo direções diferentes. But not always. There's a risk. Mas nem sempre. Há riscos, sempre. Sometimes the mother church doesn't survive. Às vezes a mãe morre. Or sometimes the accidental daughter doesn't survive. Ou às vezes o bebê nascido a forceps não resiste. So that's why this method should be pursued after other options have been tried for reconciliation. E é por isso que esse é um modelo, digamos assim, a ser seguido apenas após esgotadas as tentativas de reconciliação. But to be honest, in church history, there's a fair amount of churches that have been birthed in this approach. Mas levando assim com honestidade a história da igreja, muitas igrejas nasceram mais ou menos nesses moldes. Have you been a part of a church like this? Is your church part of that? Okay. Okay. Any questions about this one? Perguntas? Okay, let's look at the third model. Terceiro modelo. This is called dispersion. Dispersão. In this model, the mother church basically divests herself into smaller churches. O que acontece é que a igreja mãe se subdivide em 3, 4 igrejas. And intentionally, the mother church does not survive. The mother church has divided her resource, her personnel into these different church plants. E assim, nesse conceito, a igreja mãe não sobrevive, porque ela, na verdade, aloca todos os seus recursos pessoais e financeiros, né, nessas outras igrejas. So the churches relate to each other as sisters, but not as a mother-daughter. Então, há uma relação entre as igrejas de irmãs, mas não como mãe e filha, jamais. Now, sometimes this is necessary due to persecution. Às vezes é preciso fazer isso, por exemplo, por perseguição. Such as in a Muslim background country or in China, a communist government, where the mother church has to be divided. Isso aconteceu na Rússia comunista, na China, em situações nas quais, para sobreviver, a igreja mãe precisava se espalhar. Sometimes it's due to a relocation. A lot of people in the church have now moved out of
one area and move to another place. So it's due to strategic relocation. Às vezes o motivo é uma relocalização estratégica. Vamos supor, muitas pessoas, um grupo significativo da igreja, mudou-se. Então essa é uma maneira também de dar conta. Sometimes it's due to their missional ecclesiology. They want to experiment with simpler forms of church, such as simple church, organic church, cell church. Às vezes é uma mudança no paradigma missiológico da igreja. Ela deseja tentar formas mais simples de ser igreja, tipo igreja em células, igreja simples. And it can have the effect where now more people are attending church in larger areas and they're reaching people that the mother church never could have reached. E às vezes esse modelo implica de que você acaba tendo, na soma, né, um número maior de pessoas numa área geográfica maior, alcançando pessoas que a igreja-mãe jamais sonharia em alcançar. Okay, let's look at model 4. 4. This is called the adoption model. Adoção. And it's the example I gave in the beginning where you have a struggling church like St. George's that is adopted by a larger church, Holy Trinity Brompton, HTB. Foi o caso da igreja St. George's, né? Ela foi adotada por uma igreja mais forte, a igreja da Santíssima Trindade, Brom. And the mother church tends to have a missional focus, a church planting emphasis. E normalmente essa igreja mais forte tem uma ênfase na plantação de igrejas. So therefore they're willing to invest their time and resource and let go of some people in order to help the kingdom expand. E por conta dessa compreensão, eles estão dispostos a abrir mão de pessoas, de recursos, para que o reino se expanda. And there's 3 different ways this could go down. Isso pode acontecer de 3 maneiras diferentes. So here's the mother church. Está ali, ó, a igreja mãe à esquerda, And here's the receiving church. a igreja recipiente à direita. It's called a graft when the mother church becomes the minority, becomes the small part. Quando a igreja mãe se torna uma parte pequena da igreja recipiente, isso se chama enxerto. This is a graft like grafting a mango tree. Grafting Por exemplo, a você faz um branch. enxerto numa mangueira. Another one is called a transplant. Outra é o transplante. And this is where the mother church is the majority. E nesse caso, a igreja mãe é a maioria dentro dessa igreja que recebe. So the mother church, like at St. George's, the receiving church had 25 members. The mother church sends 50 to 75. That's a different feel than this. Só lembrar o caso da igreja de St. George's. Lá eles tinham 25 pessoas. A igreja maior mandou de 50 a 75 pessoas. Então a sensação quando você está lá na St. George's é outra, né? Porque a maioria do pessoal é de fora, né? Vem dessa igreja mãe. The third one is called a foster child. O outro é a filho adotivo. And this is where the mother church pretty much just takes over. É mais ou menos assim, a igreja mãe assume o negócio. Pega para criar. Because the receiving church has lost their vision, their energy, their people, their resource. They let the mother church pretty much take over. A igreja está tão esgotada de disposição, de recursos, de pessoas, enfim, está tão mal que assim, o melhor é a igreja mãe tomar conta do campinho. Now to make this work, usually you need a mediator. Para que isso aconteça, precisa sim de um mediador. Because there's some people that would rather have the church die than change. Tem aquelas pessoas que são da opinião que é melhor a igreja morrer do que mudar. Unfortunately. So Infelizmente. it takes a mediator to help the understanding to be worked through. Então, precisa dessa figura do mediador, da mediadora, para
ajudar a igreja a cair a ficha, né? Entender esse negócio. So denominations that have a focus in church planting will have people that will help in this mediation process. Então, as igrejas que têm esse pessoal, né, dedicado à plantação de igrejas, vão ter uma mediação, pessoas para fazer essa mediação nesse processo. And the mediator helps the receiving church give up some autonomy. O papel do mediador, da mediadora, é fazer com que a igreja que recebe abra mão de parte da sua autonomia. And also help the sending church to be sensitive to the new plant. Mas tem a contrapartida de auxiliar a igreja mãe a se sensibilizar às necessidades, enfim, às situações próprias da igreja que recebe. So while it's not easy, it has proven to be very effective in places like the UK, where they have old churches that have been dying. É um modelo assim espinhoso, difícil, mas ele funciona em alguns lugares tais como o Reino Unido, né, onde tem muitas igrejas muito antigas morrendo. Okay, here's the fifth model. Quinto modelo. And this is called long distance. Esse é o modelo longa distância. So now you start to get a little more risk. Os riscos estão aumentando. Because now you're sending people from your church far away and they probably need to relocate. Porque aí o envio é de pessoas para um local bem mais distante, e isso normalmente implica numa mudança de endereço. Now, do you see any difference in this diagram than the first one? What's different about it? Você vê alguma diferença entre o diagrama e o primeiro? Qual? A triangle and a circle. They're Very different. good. So it tends to be that if you remember in the first diagram, you tend to have cloning. This approach tends to reduce the cloning because they're further away and a more distant context. No primeiro diagrama são os clones formados ali, né? Nesse aqui a tendência é que a filha seja diferente por conta da distância e do contexto. So denominations that are thinking creatively can identify areas that churches can send their members to for a plant. Então essas igrejas envolvidas com isso identificam áreas para as quais elas podem remeter, enviar as suas pessoas para plantar, seus membros, né, uma equipe para plantar igrejas. But this one, they're going to have to be more aware of cross-cultural differences. Mas isso requer uma sensibilidade maior às diferenças culturais. They tend to get their autonomy quicker. A tendência é que a autonomia seja atingida mais rápido, But it disrupts people's lives a bit more than the other models. mas também bagunça mais a vida das pessoas envolvidas, né? Requer mais das pessoas. Now, it reminds me of the brother from Mozambique asked a question earlier Como o irmão do Moçambique perguntou mais cedo, about the mother church planting a daughter that looks just like the mother. a questão, a igreja mãe planta uma filha com as suas carinhas, né? Esculpida em Carrara. One of the biggest benefits that missionaries have added to places like Africa or Asia is through translation of the language, the Bible, into the mother tongue of the people. Uma das contribuições mais significativas dos missionários e missionárias em locais tais como a África e a China e a Ásia é a tradução da Bíblia para os idiomas locais. The further away from home you go, you're going to learn a new dialect or a new language or a new culture. À medida que você se afasta da sua origem, você é obrigado a aprender um novo idioma, um novo dialeto, uma nova cultura. Christianity is unique of the religions of the world, whereby the Christians translate the Bible into the mother tongue of the people. Nisso o cristianismo difere das religiões, das outras religiões do mundo, pois nós empreendemos a tradução da Bíblia para a língua materna das pessoas. The result has been that there are large tribal groups in Africa that have survived because their language has been captured in the Bible. E o fato é que isso
permitiu um número significativo, por exemplo, de pequenos grupos tribais que eles sobrevivessem na África porque havia sido fixada a sua linguagem na Bíblia. And as a result, church planting has been responsible for saving and protecting cultures instead of destroying them. E, ao contrário de muitos modelos, né, que mais destroem a cultura, nesses casos, a plantação de igrejas foi capaz de salvaguardar as culturas. Because when the Bible is translated into the mother tongue, it gives value to that culture that they can receive God's word in their own cultural language. E, ao traduzir a Bíblia para o idioma das pessoas, isso empodera a cultura delas, no sentido de que elas são capazes de receber a palavra de Deus na sua língua. But it's not good enough to translate the scripture into Portuguese for all of Mozambique, but they need to identify the different tribal groups inside of Portugal, inside of Mozambique, and translate into those different mother tongue languages. E não basta, pensando no caso do Moçambique, traduza a Bíblia então para o português e resolveu. Não. Você precisa identificar os distintos grupos tribais com, né, seus dialetos próprios e fornecer traduções para estes grupos na sua língua. This is very important because it differentiates Christianity from Islam. Isso, por exemplo, é importante e é uma diferença clara entre o Islã e o cristianismo. In Islam, they say that the only language to properly read the Quran is in Arabic. No Islã é dito assim, o único idioma adequado para a leitura do Alcorão é o árabe. So as a result, Muslims have to read the Quran in 6th or 7th century Arabic language and culture. Então as pessoas, o pessoal do Islã, né, no mundo hoje precisa aprender a ler o árabe do século 6 ou 7 e a cultura de então para poder ler o Corão. But because of the incarnation of God himself coming to earth and living among a people, Christians value not just a lingua franca, but the mother tongue of the people. Então, por conta da encarnação de Jesus, os cristãos não valorizam uma língua universal, uma língua franca, mas valorizam a língua, o idioma local. So if God values our mother tongue, then maybe God also values the way we gather and the way the church can look and when the church can meet and the type of leadership. All of those questions are open to discussion. E ao valorizarmos a língua local, a língua mãe, nós estamos também abrindo espaço para a valorização da cultura, da maneira que emerge uma liderança naquele contexto, o tipo de localidade onde as pessoas se reúnem, a forma em que elas cultuam, tudo isso está aberto para discussão. So give an example of a church called Kumkwa in Ghana. O exemplo da igreja Kumkwa, em Gana. And we went to visit a village across the river called Yagaba. Nós fomos visitar uma aldeia que fica do outro lado do rio, chamada Yagaba. We did some preaching in this Muslim village, and there was some response in favor of becoming Christian. Pregamos algumas vezes lá, enfim, e houve uma resposta assim positiva no sentido deles se tornarem cristãos. So we were visiting this village of Yagaba very often. Então a gente frequentemente visitava a aldeia de Yagaba. And finally, I asked the church in Kumkwa who would be willing to ride their bicycle once a week, 15 kilometers, to help with this church plant. E na aldeia de Kumkwa, eu perguntei para as pessoas lá, quem de vocês estaria disposto a uma vez por semana pegar a sua bicicleta, pedalar lá 15 quilômetros para ajudar na plantação de igreja na vila de Yagaba? So I looked around and nobody raised their hand. Dei aquela olhada assim, ficou aquele silêncio, ninguém levantou a mão, né? Except for one guy. Só gente boa lá. And as I saw him raising his hand, my thought was, is there anybody else? Aí quando o camarada levantou a mão, eu pensei, mas só ele, será que não tem ninguém mais, não? I wasn't sure if he was the right guy for the job. Eu tinha lá minhas dúvidas se ele era a pessoa certa para a tarefa. Not because of his faith, but because of his physical condition. E não era um problema de fé,
era questão física. When he was a child, he had polio, Ele teve poliomielite na infância, and one leg had atrophied or gotten very small. uma perna era muito atrofiada, pequena, mais curta, né? So when he'd walk, he kind of walked like this with a big limp. Ele mancava assim, né? Very good. So I'm asking somebody to ride their bike 15 kilometers, and I'm thinking, isn't there somebody with 2 strong legs? E claro, quando eu fiz a pergunta para alguém para pedalar 15 quilômetros, eu pensei, pô, alguém, manda Deus de uma pessoa com 2 pernas fortes. So this is not the guy, but this gives you a picture of a bicycle on a trail that would be like that. Bom, essa não é a pessoa, tá? Mas isso é só uma ilustração aí de uma bike aí nas trilhas, né? So this man was going every week, riding his bike 15 kilometers, meeting with the church on Sunday, and then riding his bike home that Sunday. It was an all-day event. E por conta da questão física, para ele ir todo domingo, né? Se reunir com a igreja, ficar lá com eles e voltar, isso durava o dia inteiro para ele. Everything was fine until one day he was halfway there and the bike broke. Tudo ia muito bem, até que, um belo dia, na metade do caminho, quebrou a bicicleta. He's about halfway there, and Está na metade do caminho. he had a dilemma whether to go home or go to the church. E aí aquele dilema, será que eu vou para casa ou vou para a igreja? And keep in mind he has polio and he can't walk very well. Ele tem pólio, ele não anda bem. So he picks up his bike and just starts pushing. Ele pega a bicicleta e começa a empurrar. Good. So usually the church would meet on Sunday morning around 11 o'clock or 12 o'clock. Assim, o normal era a igreja se reunir no domingo de manhã entre 11 e meio-dia. And it got to be 12 o'clock and the church planter didn't show up. E deu 12 horas, cadê o plantador de igreja? 1 o'clock, the church planter didn't show up. 1 da tarde, cadê o plantador de igreja? 2 o'clock, the church planter didn't show up. Nada de plantador de igreja às 2. So what would you do at your church if your pastor didn't show up and it was 2 hours late? What would you do? Se você está na igreja, seu pastor, sua pastora atrasa 2 horas, o que você faz? Okay, so many of you would have left, which is exactly what the people at Yagaba did. They left and went home. A maioria ri mesmo, né, quando a gente fala isso. E foi isso que o pessoal lá em Ágaba fez. Eles deram aquela gargalhada e foram para casa. Now, the church planter had been pushing his bike for like 3 or 4 hours. Já fazia 4 horas, ou 3 ou 4 horas que o plantador de igreja estava empurrando lá a sua bicicleta. And finally, the late afternoon, he finally arrives in the village, pushing his bike and dragging his foot, pushing his bike and dragging his foot, pushing his bike, dragging his foot. Okay. Aí lá no fim da tarde, ele chega lá, né, arrasta pé, empurra a bike, arrasta pé, empurra a bicicleta, arrasta pé, empurra a bicicleta, né? So finally, the people see him coming, and they gather at the church, they bring some water, he takes a drink. E ao fim da tarde, as pessoas veem o camarada chegando, né? Reúnem a igreja, pegam uma água, dão lá para ele beber. And they ask him, they say, well, is somebody paying you to come here each week? E aquela perguntinha, né? Estão pagando você para vir, né? He said, no. Não. They said, well, you could have gone home and come back next week, we would have understood. O pessoal pensou assim, pô, você podia ter voltado para casa, voltado na semana que vem, a gente entender tranquilamente. And he said to them, no, Jesus wants to plant a church in your village and I don't want to miss it. E ele disse, não, Jesus quer plantar uma igreja na aldeia de vocês e eu quero estar aqui para ver. Now that Sunday, they learned the value and God's desire for the church more than anything else that we preached or taught there. E naquela tarde eles aprenderam muito mais sobre o amor de Deus, o seu desejo para com o seu povo, do que qualquer estudo bíblico ou sermão que nós tenhamos pregado.
such that eventually the pastor moved there. He moved to that village of Yagaba. Certo dia, o pastor se mudou para a aldeia de Ágaba. And that became like a gateway or a door to plant 6 churches in the Muslim E aquilo se area. tornou a porta de entrada para uma plantação de outras 5 ou 6 igrejas ao redor. And that happens through this long distance model. E tudo isso através desse modelo de longa distância. Okay, model 6. Modelo 6. This is multiple congregations. Okay, model 6 is about multiple congregations, and this is churches that meet inside the existing building of the church. O que existe aí nesse modelo é o que a gente chama de congregações múltiplas. São grupos, são igrejas diferentes que partilham o mesmo espaço físico, o mesmo prédio. Se reúnem, claro, alternadamente, né? And there could be many reasons, such as globalization, diaspora, new ethnic groups come into the community that do not have a church building. Os motivos para isso podem ser muitos. Conflitos étnicos, diáspora, ou até um novo grupo étnico que chega em determinada comunidade e não tem ainda um prédio para se reunir. Or it could be that there are people on recovery, they're recovering from alcohol or drugs or sex addiction, whatever. Pode ser que haja também um grupo de recuperação de vício no álcool, nas drogas, vício no sexo. And they don't feel comfortable in the mother church, but a specific group meeting together, they feel very comfortable, and it's a form of church in that building. E pode ser que essas pessoas desse grupo de recuperação não se sintam muito confortáveis dentro do seio da igreja-mãe, mas dentro do seu grupo elas se sintam muito tranquilas e confortáveis e se reúnam ali. Então isso é uma outra natureza de igreja acontecendo ali dentro. It can also happen when the church is reaching its capacity of meeting everybody at 1 hour, and therefore they divide the times people will meet. Pode ser que a igreja esteja alcançando o seu limite, né, de atendimento, de recepção de pessoas em determinado momento de culto, enfim, e seja necessário subdividir, né, os horários e os grupos. So it'd be common for a church to meet, say, 11 to 1, and then they have an ethnic group that will meet from like 2 to 4, another group that meets 5 to 7. They're different, separate group leadership, different church structure, etc. O que acontece então é mais ou menos assim, tem um grupo que se reúne, das 11 a 1 da tarde, depois tem um grupo étnico que se reúne das 14 às 16, depois tem um grupo das 17 às 19, e todos esses grupos têm sua estrutura própria, sua liderança própria, enfim, são igrejas, né, com a sua própria característica. If your church is open to it, oftentimes the ethnic groups are very, very appreciative, very happy that they can use your building. E se a sua igreja tiver à disposição de abrir-se para isso, olha, o normal é que esses grupos étnicos tenham uma gratidão imensa. And it can have the effect of bringing multicultural diversity, a greater picture of the kingdom of God through the multi-ethnic composition. E pode ser que isso traga um desenho melhor, uma visualização melhor do panorama étnico diverso, múltiplo, multiforme do reino de Deus através desses grupos tão distintos se reunindo dentro do espaço. The danger is, though, these churches can become like 2 ships passing in the night, and they don't talk to each other very much. Aí o que às vezes acontece, é o perigo, né? É que estas duas igrejas viram que nem aqueles 2 navios que no escuro da noite, sem luz acesa, um passa pelo outro assim, tá nem aí. And unless the mother church has a missional focus, after a while, they'll start to complain that the ethnic children mess up their chairs, they make the place dirty, because they're just looking at the building. E umas vezes, o perigo que às vezes acontece, assim, não se falam tanto que dali a pouco, vamos supor, o pessoal da igreja mãe começa a reclamar, o filho daquele pessoal, daquela etnia tal lá, ó, eles bagunçam o banco, olha o estado que fica o banheiro, né?
Porque eles começam a se preocupar mais com o prédio. But it's a great opportunity for church planting. Mas é uma ótima oportunidade de plantação de igreja. Okay, model 7. 7. This is called a multi-site. Diz assim, localidades múltiplas. And this type of church is gaining popularity with the introduction of digital media technology. E esse tipo de igreja está crescendo em popularidade desde a introdução das mídias digitais. It's where one church will meet in different locations. Uma igreja se reúne em localidades diferentes. There's no mother-daughter, they're all sisters in this cluster. Não há mãe e filhas, todas são irmãs nesse agregado de igrejas. There's different ways to do this, but a common approach is this. Há muitas maneiras de fazer isso, mas a abordagem mais comum é esta. The preaching comes from one location, usually a preaching pastor, who preaches in one church and has a video live stream to the other church. Por exemplo, o que acontece, né, usando essas facilidades digitais, né, o pastor está num dos locais, prega ali, mas aí por videoconferência é irradiado, né, transmitido para os outros locais onde as pessoas se reúnem. Each site has their own pastor and their own worship team, but the preaching comes from the outside. Todas as igrejas têm o seu pastor local, sua pastora local, a sua equipe, né, de liturgia, de culto, de celebração, mas a pregação vem, vamos dizer, de fora, né, de um outro lugar. This is popular because you can start many sites with leadership that is not highly trained, but they can learn as they go. Isso é popular porque você consegue abrir várias frentes de trabalho com liderança não tão capacitada assim, e eles têm a disponibilidade de aprender à medida que vão seguindo em frente. And the big job of preaching, which pastors spend a lot of time preparing, E that load is taken off. E aquela tarefa assim, né, excelente, muito dispendiosa de esforços dos pastores, se alivia um pouco esse fardo, né? So I want to show you an example of a church in Washington, D.C. Um exemplo de uma igreja em Washington, where they have 8 different sites, and my daughter is a part of one of these church planting sites. Eles têm 8 locais diferentes. A minha filha é parte de um desses locais onde está sendo plantada a igreja. Here are the 8 different locations. Ali a lista das 8 localidades diferentes. In Washington, D.C., the land is very expensive, so they meet in the movie theaters. Em Washington é muito caro comprar terreno, prédio, então eles se reúnem em cinemas. So you come into the movie theater on Sunday morning, which they're not showing movies. Você vai naquele cinema ocioso no domingo de manhã. You sit in nice chairs, nice environment, and the big screen comes up. Aí assim, a cadeira é gostosinha, né? O ambiente é convidativo, desce aquele telão maravilhoso. And the worship band starts, the local pastor is speaking live for counseling and prayer. Começa lá o Ministério de Louvor, o pastor local está lá, disponível para orar, para aconselhar. When it comes time for the preaching, chega a hora da pregação. It's larger than life. It's like a movie theater. É aquele telão mesmo, né? Very good quality. De primeira linha. And people actually enjoy it because it's so well done. E o pessoal acha o máximo porque é bem feito pra caramba. After the preaching, the local pastor and the worship team come back and they pastor and shepherd that congregation. E após a pregação, volta o pastor local, volta o pessoal do louvor, da celebração, e aí eles pastoreiam ali aquela comunidade local. And as a result, you can spend your energy on like graphics and media and excellence in preaching because you just do it once each week. Isso ajuda muito, né? A melhorar a questão da comunicação visual, a melhorar a excelência da pregação, porque precisa fazer isso uma vez por semana.
So if you've been to Washington, D.C., here's a map of D.C., and you'll see the 8 locations where they have different churches. Isso é um mapa de Washington e você vê aí as 8 localidades onde, enfim, eles têm essas igrejas. And it's a way to plant a church without spending a lot of money to build a building because they're using local buildings. E claro, isso corta custos, que normalmente são muito altos, da construção de um prédio, porque você usa prédios existentes, prédios locais. Any questions on this one? Perguntas? Nesse modelo, o louvor é local, só a pregação que é externa? Obrigada. Sim, é isso. Isso mesmo. Now, sometimes they can have local preaching if they want. They're not constrained by the faraway preaching. Assim, não é, eles não estão amarrados, né, essa pregação de fora. Caso desejem, pode haver uma pregação local. Não é proibido. And several of these churches have added one more site that's just called online. E várias dessas igrejas já acrescentaram um outro local que eles chamam assim, o online. Where people can attend the service online, and there's a live chat room where a local pastor is responding to people's chats. E o que acontece? Esses trabalhos são transmitidos num site, as pessoas assistem, e há uma sala de bate-papo disponível, que as pessoas podem entrar lá e conversar com um dos pastores locais lá em tempo real, né? Online. Question, Daniel? Essa pessoa que prega é um pastor ou a pastora titular dessa igreja? Eu queria entender essa organização. The person that does the preaching, sort of a senior pastor or something. How do you relate to different churches? Yeah, the person who does the preaching is usually the founding church planter. Normalmente a pregação, quem faz essa pregação, né, vídeo, né, é o plantador fundador. So the National Church is Mark Batterson. Nessa National Church é o pastor Mark Batterson. Started in 1996 with about 13 people. E começou o trabalho com 30 pessoas em 1996. He didn't have the multi-site idea yet. Ainda não tinha ocorrido a ele a ideia dessa multilocalidade. But he started gathering people, and as people gathered, he realized he didn't have money for a building. Ele começou a reunir pessoas e à medida que o número cresceu, ele disse, puxa vida, sem dinheiro para um prédio. And they found that DC has a lot of theaters. Eles descobriram que lá em Washington há muitos cinemas. So then he found some people he was discipling to be the local pastor. Então ele encontrou pessoas as quais ele discipulava para serem pastores locais. And he's able to multiply local pastors very quickly because the task isn't so great for them to pastor there. E já que a tarefa desse pastoreio mais local não é tão grande, ele encontra gente rapidamente, facilmente para desempenhar essa tarefa. O treinamento é mais rápido também. So my daughter's in one of these church plants, National Church. Então a minha filha frequenta uma dessas plantações aí da National Church. And Mark Batterson will be live like once every 2 months. E o Mark Batterson entra ao vivo, uma vez a cada 2 meses. So you can meet him and talk to him, and while you're seeing him, the other churches are seeing him on the screen. E assim, nessa ocasião você pode encontrar-se fisicamente com ele, conversar e tal. Mas o que acontece é que também, ao mesmo tempo, as outras igrejas, outras 7, também estão vendo ele no vídeo. But my daughter said it's okay because when you need the local pastor, he's always there. E a minha filha disse, não, é tranquilo, porque quando eu preciso, o pastor local está lá. Okay, good question. Essa igreja me parece uma igreja rodoviária, assim, ouvindo. Não sei se o termo que eu estou usando é adequado, mas como que acontece o acompanhar dessas ovelhas? Porque normalmente quando você tem um problema, você tem uma estrutura, algum local que você possa ir, você sabe que tem alguém lá. E nessa igreja me parece que não tem uma sede. Okay, good question. Boa pergunta. Now, this type of model has also been incorporated in the United Methodist Church. Esse modelo já foi incorporado à Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos. And the church I'll show you, Embrace Church, that we were part of, has 5 multi-sites now.
E a igreja de Grace, né, que é a igreja da qual ele é parte, já tem 5 multilocais. When there's an issue, the local pastor takes care of it. If he can't, then the senior church planter does. Quando surge alguma situação, o pastor local, em geral, dá conta, mas quando não consegue, enfim, o plantador de igrejas, primeiro, né, o fundador, toma conta, entra no jogo, né? If that doesn't address that, there's a district superintendent that you can appeal to. So the Methodist structure is still available, and the Methodists allow the multi-site because of its viability. E é interessante porque a estrutura tradicional da igreja metodista continua disponível às pessoas, porque se o problema, vamos supor, o pastor local não dá conta, o pastor titular lá não dá conta, você pode recorrer ao SD, né? Então, a igreja metodista lá permite isso porque é um modelo bastante viável, que preserva a estrutura por um lado, mas atende as pessoas por outro, né? So I want you to think creatively. Do you have friends that would not come to church with you, but they would come to the movies with you? Por exemplo, vamos ser criativos. Será que você não tem um amigo, uma amiga, que não ia topar ir com você para uma igreja, mas ia achar muito legal e assistir um filme? You know anybody like that? Será que você conhece pessoas assim? So a missional perspective says, let's remove any barriers except for the cross. A perspectiva missiológica nos recomenda assim: remova todas as barreiras exceto a cruz. And therefore, there's different venues that church can meet in, and tomorrow we'll talk about some other ones. But the theater, and there's other venues that can be explored for church planting. Existem outros tipos de prédios e de negócios que podem se tornar locais de reunião além dos cinemas, né? Eu vou falar sobre isso amanhã. And keep in mind, the theater likes it too, because you pay them something, you clean it up for them, and they're happy to have you there. They're not using it. E pensa que também é um bom negócio para o dono do cinema, porque você paga um aluguel, um uso, né? Deixa tudo limpinho para eles depois, o espaço está ocioso mesmo, então eles estão mais que felizes que tem alguém usando. Okay. Let's look at model 8. 8. This is called spontaneous church. Igreja espontânea. And churches have started this way where they have not been planned by a formal church planter or district superintendent, but there are certain factors that happen and these emerge spontaneously. São aquelas igrejas que não são resultado, por exemplo, de um planejamento de um plantador de igrejas, de um SD, mas que ocorrem espontaneamente pela conjunção de alguns fatores. Suppose you live in a city that the population is growing. Vamos imaginar, você mora numa cidade que está crescendo muito a sua população. And they build a new housing complex right away. E constroem lá aquele baita condomínio. People move into that housing complex and they start to talk to each other and they find out that there's some people who are Christians who are interested in faith. E assim, naquelas conversas de elevador, de hall e tal, o pessoal começa a descobrir que tem vários cristãos que moram ali também, ou pessoas que estariam interessadas em conhecer mais sobre a fé cristã. And they start to form a church out of that spontaneous situation. E a partir dessa situação espontânea, eles começam a formar uma igreja. Sometimes there's been like a short-term mission project to a certain location, and they didn't plan it, but at the end of it, there are believers that want to form a church. Às vezes há aquele projeto de curto prazo, que até não era a ideia, né? Mas quando termina o projeto, ficam lá as pessoas, elas resolvem formar uma igreja. And these tend to be smaller, like home-based, interactive type of churches. Claro, tendem a ser igrejas bem menores, né? Mais domésticas, né? Do tipo mais da interação. They may meet in somebody's home or in a apartment area, a large mutual complex area. Eles se reúnem ou no apartamento da pessoa, na casa lá do condomínio, ou às vezes numa das áreas comuns, né, do condomínio. Okay.
Number 9 is a pioneer church plant. Agora é o modelo chamado do plantador pioneiro, desbravador, bandeirante. What do you see different about the picture here? Qual é a diferença da imagem aí? What do you see? Qual é a diferença? Sorry? Okay, there's no model. Não tem modelo. There's no mother church per se. The mother church has sent a person. Não tem, por assim dizer, a igreja mãe está pouquíssimo, não está ali, né? Eles mandaram uma pessoa. This is called a parachute drop. É o pulo de paraquedas que a gente chama. Joga de paraquedas. Where you drop somebody into a community. Você larga, desova a pessoa lá na comunidade. It's one of the hardest forms of church planting. É uma das formas de plantar a igreja mais árduas. Usually it's a single planter and/or their family, but not a team. Não é uma equipe, às vezes é só o próprio plantador de igreja e quem sabe a família dessa pessoa. It's often used, but it's very difficult due to isolation, to burnout and discouragement. É claro que é muito difícil por causa do isolamento, da síndrome do burnout, do esgotamento, né? E do desânimo que vem. Well, and one of the problems is there's no network to tie into. You have to spend a lot of time planting and exploring new networks. E como não há uma rede de suporte estabelecida, você gasta muito tempo e energia procurando e formando esta rede. There are some people who are very gifted at this, who are these natural networkers or connectors of people. Bom, tem gente com o dom para esse negócio. Só que assim, forma a rede, se conecta com as pessoas assim, pá! And sometimes they'll stay for about 3 or 4 years, plant the church, and then move to another location to do a similar plant. E essas pessoas com esse dom fazem assim, normalmente, 3 ou 4 anos numa determinada região, planta a igreja, tchau, vai fazer o mesmo em outro lugar. And denominations that are smart will recognize those people, train them, equip them, and keep nurturing them to plant several serial churches. E se as denominações assim forem minimamente inteligentes, elas vão reconhecer os dons, os talentos dessa pessoa, vão treiná-la devidamente, equipá-la devidamente e transformá-la, por assim dizer, permitir que seja um plantador serial de igrejas. But there are times where that planter stays and becomes a long-term pastor. Mas há casos em que esse plantador, essa plantadora se estabelecem e se tornam um pastor de longa duração. Our time is run, unless there's one last question or no? Bom, o tempo está acabando. Uma última pergunta. Esse modelo, qual é a média de tempo para que se estabeleça? Se isso houver, né? Eu não sei se há um tempo. Obrigada. Yeah, so keep in mind that every church plant is different due to the planter, the context, and the resource. Bom, primeira coisa, qualquer plantação de igreja é específica e diferente, devido às diferenças entre os plantadores, ao contexto e aos recursos disponíveis. Primeira coisa a lembrar. The parachute drop takes more time because you don't have the bridges of God, the networks we talked about yesterday. Demora normalmente mais nesse modelo do paraquedismo, porque você não tem aquelas pontes de Deus das quais lhes falei ontem. A rule of thumb, though, is the 3-year period. A regra geral é período de 3 anos. That if a planter isn't getting established in 3 years, then the likelihood of success drops off significantly. Porque assim, as estatísticas, digamos assim, mostram que se não se estabelece num período de 3 anos, as chances de sucesso decaem drasticamente. But if they have found ways to become a part of the community, to tap into the networks in the community, even if it hasn't grown yet, then they're very likely they'll succeed. Mas se nesse período o plantador, a plantadora foram capazes de acessar as redes locais, de se envolver, pode ser que ainda não tenha crescido o negócio, mas a chance de sucesso é muito alta. A pessoa conectou ali, né?
Good question. We'll talk about some of the other models tomorrow. Fica para amanhã os próximos modelos. Thank you for your attention. Obrigado pela atenção.